Se você já jogou o sal na água e viu ele desaparecer, pode ter se perguntado o que acontece ali. A verdade é que o sal não some. O que ocorre é que os cristais brancos compostos de cloreto de sódio se separam em partículas ainda menores, denominadas de íons, num processo conhecido como dissociação iônica. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Lucas Prates. Nessa aula eu vou lhe ensinar a escrever a equação química de dissociação iônica dos sais, que também pode ser aplicado para outros compostos iônicos. Antes de tudo, devemos entender a composição química dos sais. Sais são compostos iônicos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eles são formados por íons positivos, denominados de cátions, normalmente são derivados de metais, e íons negativos, denominados de ânions, que geralmente são derivados de ametais. Devemos agora entender como ocorre o processo de dissolução do cloreto de sódio. Aqui é uma representação microscópica da estrutura cristalina do cloreto de sódio. Uma vez que o cloreto de sódio é um composto iônico, a gente tem uma estrutura formada de ânions e cátions. Os ânions são os íons carregados negativamente e os cátions são os íons carregados positivamente. Perceba que a água ela começa a interagir com a estrutura cristalina quando o sal é adicionado à água e as moléculas de água começam a atrair cada um desses íons, são eles os ânions e os cátions, até que em um dado momento a água consegue envolver completamente algum desses íons, como ocorre aqui no processo denominado de solvatação. Nesse momento, a água está solvatando alguns dos íons, arrancando-o da estrutura cristalina. O processo de dissolução do cloreto de sódio ele se torna completo quando todos os íons eles se encontram solvatados pelas moléculas de água. E aprender a representar isso no papel, esse processo de dissolução do cloreto de sódio, é o que nós vamos aprender na aula de hoje. E para representar a equação de dissociação iônica de um sal, nesse caso do cloreto de sódio, colocamos de um lado o cloreto de sódio, o estado físico do cloreto de sódio, S para sólido, e do outro lado os íons que o compõem, no caso Na+, e o Cl-, o íon cloreto. Aqui significa que o material é aquoso, ou seja, dissolvido em água. Existe ainda uma forma mais simples de representar essa equação química, quando nós estamos preocupados apenas em identificar os íons que compõem esse sal. A gente não precisa identificar os estados físicos dos compostos. E o que vai diferir de um sal para o outro é apenas a carga e os tipos de íons formados. Nesse caso, o Na+ possui a carga +1, enquanto que o íon cloreto possui a carga -1. E para saber qual é o valor da carga do íon que nós iremos colocar depois da equação, eu deixei aqui um quadro resumitivo com alguns íons mais comuns que aparecem nas questões. Ok? E se você preferir, você pode pausar o vídeo, dar um print da tela ou escrever no seu caderno. Nesse slide, temos uma tabela ainda mais resumida e alguns grupos da tabela periódica que serão importantes para resolvermos algumas questões. Aqui, por exemplo, diz que íons do grupo 1 possuem carga +1, enquanto que íons do grupo 2 possuem carga +2, íons do grupo 17 possuem carga -1. Alguns elementos como o zinco possuem carga +2, alguns íons poliatômicos como o acetato possuem carga -1, nitrato -1, íon sulfato -2, o íon amônio +1 e o íon carbonato possuem carga -2. Esses são os íons que mais aparecem nas questões de Enem vestibular. Vamos lá para a primeira questão? Vamos agora para a questão de número 1. Vamos escrever a equação de dissociação iônica dos seguintes sais. Vamos lá. Letra A. A gente tem aqui o carbonato de sódio. E para a gente escrever a equação de dissociação iônica, precisamos saber onde é que nós vamos quebrar aqui nessa fórmula química. Então, primeiro, nós precisamos identificar o cátion, que é a espécie carregada positivamente, é o íon carregado positivamente. E, normalmente, geralmente, ele é derivado do metal. Nessa fórmula química, o metal é o sódio, então nós iremos quebrar aqui. Então, na hora, como vamos escrever essa fórmula? E para escrever a equação de dissociação iônica, vamos colocar aqui o carbonato de sódio, gerando o Na, mais o que sobrou. Se a gente tira o sódio, vai sobrar o CO3. Um detalhe muito importante, temos dois átomos de sódio
na fórmula química do carbonato de sódio. Então, devemos ter 2 átomos de sódio nos produtos. Ou depois, assim, o índice vai se transformar em coeficiente estequiométrico. Agora, devemos saber a carga desses íons. Vamos lá? E como fazemos isso? Vamos recorrer à nossa tabelinha. Olha só, o sódio está no grupo 1 da tabela periódica. Elementos que estão no grupo 1 formam íons de carga mais 1. Sendo assim, vamos escrever aqui a carga mais, quer dizer mais 1. Agora, devemos garantir que haja neutralidade de carga no lado dos produtos, que é o lado depois da setinha. E como nós fazemos isso? Como temos 2 átomos de sódio, cada um com a carga mais 1, o total é de uma carga mais 2. E para neutralizar uma carga mais 2, precisamos de uma carga, aqui no carbonato, de menos 2. Pronto. Assim nós escrevemos a equação de dissociação iônica do carbonato de sódio. Na letra B, temos o cianeto de potássio. Então, nós devemos identificar primeiro o cátion. Onde é que está o cátion nessa fórmula química? O cátion é derivado do metal. E o metal está onde? O metal está aqui. Né? Vamos colocar aqui em cima. Então, a gente vai quebrar nessa região. Vamos formar o potássio mais tudo que restou. Nesse caso, o CN, que é o íon cianeto. E aí, você pode saber, você pode já ter gravado a carga do potássio e a carga do íon cianeto. Mas se você não souber, a gente pode recorrer àquela tabelinha. Olha só a nossa tabelinha aqui, O potássio ele está no grupo 1 da tabela periódica. Sendo assim, elementos do grupo 1 formam íons de carga mais 1. Sendo assim, o potássio vai possuir a carga mais 1. E uma vez que é necessário haver neutralidade de carga no outro lado, no lado dos produtos, assim como há nos reagentes, então a única carga que vai neutralizar a carga positiva do potássio é a carga negativa no íon cianeto. Vamos agora para a letra C. Temos aqui o sal fluoreto de sódio. Vamos agora identificar o cátion, que no caso é derivado de um metal. Aqui, metal, sódio. Vamos escrever essa fórmula química aqui, fluoreto de sódio. Vai se dissociar em... Vamos separar aqui o metal, mais o que sobrou, que é o íon fluoreto. O sódio está no grupo 1 da tabela periódica, portanto, carga de valor mais 1. Vamos colocar a carga aqui no sódio, que é a carga positiva, e nós precisamos que haja neutralidade da carga no lado dos produtos. Então, vamos colocar aqui a carga negativa, que é o único valor de carga que vai neutralizar a carga positiva do sódio. Se você chegou até aqui, não deixe de assistir a parte 2 dessa aula. E se estiver gostando, se inscreve no canal, deixe o seu like e compartilhe com quem também está estudando Química. Até a próxima!